Olá pessoal, eu sou Cristina Long e eu vim falar um pouquinho sobre algo que está bastante polêmico aí. Eu queria que vocês aprendessem a pensar um pouco sobre como a gente olha para as questões, né, da perspectiva da inteligência emocional. Então, eu vim falar um pouco sobre o caso aí do médico Drauzio Varela, né, que falou lá sobre a trans, aquela detenta, a Suzy, e o X da questão aí, na verdade, não vim defender nenhum ponto de vista, mas eu vim olhar como um fato para aquilo que aconteceu. A gente precisa entender o seguinte: o que aconteceu é que o enfoque que foi dado levou os telespectadores a verem ela como uma vítima. Isso fez com que as pessoas, sem pensarem, né, compartilhassem, ficassem assim, eh, na sensação de que ficassem, né, com a sensação de que ela precisava de ajuda, escreveram para ela e todo esse enfoque que foi dado realmente induziu as pessoas a pensarem nessa detenta somente como uma vítima. E por que isso aconteceu assim e por que isso foi tão polêmico? A gente precisa entender o seguinte, lembrando que eu não estou julgando se está certo ou se está errado, eu estou colocando o fato aqui em si. O X da questão é que nós temos, né, no geral, a mania de não observar os dois lados. Então, quando a gente usa bastante a inteligência emocional, a gente nunca acredita num único ponto de vista, que foi o que aconteceu. Então, a TV mostrou lá um ponto de vista, todo mundo se compadeceu, muita gente se compadeceu com esse ponto de vista, sem realmente ir pesquisar o que estava por trás disso. E eu sempre digo o seguinte, quando você ouve algo, você realmente, você acaba sendo induzido por a opinião daquelas pessoas que estão colocando aquilo, pelo aquele cenário que está sendo colocado. E a gente precisa entender que tudo tem os dois lados. Então eu convido você a começar a observar um pouco mais sobre as coisas que chegam até você e entender o que está por trás das coisas. Porque se você não viu, se você não pesquisou, se você realmente não conseguiu analisar o que está acontecendo, você não deveria dar a sua opinião, você não deveria defender nada. Eu sempre dou o seguinte exemplo, lá nos meus programas na rádio, que imagina que você tem um super amigo, uma amiga, né, um amigo, uma amiga muito querida, que você está acostumada a ouvi-la e vice-versa, vocês trocam informações, vocês são ali duas pessoas que realmente não duvidam uma da outra. Mas aí, de repente, essa pessoa, ela fica chateada com uma terceira pessoa que você também conhece, e essa sua amiga chega para você e fala daquela pessoa. Inconscientemente, de uma forma até bastante automática, por você ter bastante afinidade com essa sua amiga, é capaz que você ouça aquilo, já fique do lado dela e não cheque. E aí, o que acontece? Eu vejo muita gente fazer isso, e nesse caso a pessoa faz isso, vira a cara pro outro, e não foi lá checar, não foi ver a versão do outro, não foi observar. Ou então, quando você tem filhos, né? Um filho vem e reclama do outro, e você vai lá e já caceta esse filho sem realmente ter visto. Porque, gente, a tendência humana é sempre defender o próprio ponto de vista, tá? Isso a gente faz de uma forma bem até automática. Então, no caso do Drauzio, eu acredito, né, assim, observando muito essas situações, que ele foi fazer a reportagem e aí não se tinha totalmente toda a informação, talvez até por uma falha aí de alguém que não foi checar isso e, como eu te falei, eu não tô, né, como eu estou dizendo para vocês, eu não estou, né, botando a minha mão no fogo porque eu não estava lá, então não vou afirmar nada, se ele sabia, se ele não sabia, não importa, a questão é que passou batido uma informação e foi vendida uma ideia pela metade, né? A ideia lá de que existia, né, existe uma pessoa solitária e que deu a entender que ela estava ali abandonada, que era uma vítima, que era uma coitadinha, e na verdade existia uma história por trás que levou as pessoas a terem aquele comportamento perante ela, não irem visitar e tudo mais, né? Depois, se você for pesquisar, você vai descobrir que ela assassinou um menino, estuprou, matou um menino e ainda ocultou o cadáver. Então, tem muita coisa por trás aí das notícias. Então, para pensar se realmente aquilo que chega para você, você não está cometendo um erro de passar para frente ou então
não analisar direito a situação. Então, fica a dica, gente. E a gente vai se falando no próximo vídeo.